Olá, muito boa noite. A gente volta aqui mais uma vez hoje, né, para falar um pouquinho sobre planejamento. Vamos ver aqui se o Instagram vai colaborar hoje, né? Porque na semana passada estava bem ruim a conexão, né? E aí a gente teve dificuldades, mas vamos esperar um pouquinho, vamos chamar as pessoas, né? Isso é muito bom, a gente ir convidando os amigos para participar aí da nossa live, que a gente vai falando aí sobre muitas coisas que aconteceram, né? No nosso ano. Eu acho que no ano de cada um de nós foi validado por alguma coisa. E também tiveram muitas coisas que não foram tão positivas, mas eu acredito que para cada um de nós, alguma coisa nesse ano de 2020, ele foi muito importante. Então vamos convidar aí as pessoas para elas virem participar juntinho de nós, né? Porque quando a gente tem pessoas participando conosco, a coisa fica muito melhor, né? Nada sozinha é bom. Ai, eu adoro estar no meio da muvuca. Mas essa muvuca, quando eu falo, gente, são as pessoas que realmente gostam, né, de desenvolvimento pessoal, pessoas que realmente querem ter uma melhor versão todos os dias, porque infelizmente tem pessoas que não é, né, esse o caso. E a gente também tem que respeitar aquelas pessoas que não desejam nenhuma mudança, né? Então vamos lá convidando as pessoas, né? Quem está chegando aí, vai colocando aí o dedinho, gente. Oi, Lidiane, que bom te ver aqui, é um prazer te ver aqui. Olha quem está chegando aí, o Luiz, nosso companheiro de live, né? E que hoje ele vai estar fazendo aí juntinho com a gente. E a Dani, que bacana, Dani, ó. Vamos botando o dedinho aí, né, no aviãozinho aí e vamos chamando aí muitas pessoas para poder participar, para que essa live aí possa fluir cada vez melhor. Então deixa eu convidar aqui o nosso convidado para participar. Daqui a pouquinho ele está chegando aí. Quem me conhece já sabe que eu adoro ficar com a mãozinha, né? Quando eu vejo uma mãozinha aqui, a gente gosta de exatamente. Olha aí o Luiz aí. E aí, tudo bem? Então, antes de você falar, deixa eu só falar rapidinho aqui que eu estava empolgada, mandando aviãozinho, né? E nem falei nada da live aqui. Então, meu nome é Rosemary, tá? E eu sou coach de autoliderança, tá? E eu trabalho, assim, com mulheres, que esse é uma coisa que é muito importante para mim, que quando eu faço o que eu faço, eu tenho um propósito que é muito grande em ajudar o maior número de mulheres possíveis. E hoje a gente vai falar de planejamento e metas. Seja bem-vindo, Luiz. Agora aí você pode se apresentar. É um imenso prazer te receber aqui. Estou muito feliz de você estar aqui. Ok, uma boa noite aí para vocês. É um prazer imenso de novo estar aqui novamente com vocês, ainda mais hoje, que é a última live do ano, né? Última live do ano, estamos terminando 2020, está todo mundo com aquele momento de reflexão, analisando tudo que aconteceu em 2020. Com certeza, muitas pessoas que estão aqui tiveram resultados bacanas, tiveram muita coisa que aconteceu positiva. Com certeza também algumas coisas que não deram muito certo, que faz parte. E talvez alguma coisa assim que faltou algum pequeno detalhe para ser realizado, mas não é por isso que a gente deixa de lado. Tem que insistir, aprender o que é que precisa fazer diferente e ir à frente para realizar, né? Mas é um grande prazer. Luiz Sá, coach, master coach, e trabalho com propósito de vida, ajuda a pessoa a encontrar isso que nós vamos falar hoje, sua meta, seu propósito maior, que quer alcançar lá durante o ano, ou um pouco à frente,
mas tudo com um bom planejamento. E essa live fala exatamente sobre isso. É isso aí, Rosa. É um grande prazer estar aqui. E vocês aí vão chamando pessoas para ter muita gente aqui, para a gente ter um diálogo aí bacana aí, para encerrar esse ano de uma forma muito vibrante e positiva. Olá, Regina. Muito prazer, muito bom te ver aqui também. Hoje a gente vai falar de um tema, né, que é planejamento e metas. Luiz, assim, algumas pessoas, né, clientes minhas, suas, elas sempre nos perguntam, nos perguntam e questionam para que fazer um planejamento, né? Porque é chato. Muita gente fala isso. Ah, isso é muito chato. O que você acha disso? Não, realmente, aparentemente, né, quando você pensa num planejamento, é trabalhoso, que você tem que, primeiro, estar com certeza o que é que você quer, onde você quer chegar, é um ponto, né? E você tem que saber se aquilo ali realmente é uma forma que você tem recursos para conseguir, se você precisa saber que não, se não é uma coisa que é impossível, muito difícil, né? Eu não uso muita palavra difícil, então causa assim muitas dificuldades para você chegar e alcançar o objetivo. Então é bom você analisar esse ponto todo, se os recursos estão congruentes com o que você quer fazer e, e também o tempo que se está dentro do razoável, que é estar dentro de uma forma que você possa chegar lá naquela data que você estipulou e você ter realizado com sucesso. Né? Tem que ter essas áreas muito bem analisadas, né? E planejadas. Sim, mas assim, eu queria às vezes assim, comentar aqui a importância, gente, da gente fazer um planejamento, tá? Algumas pessoas a gente observa que elas não gostam do planejamento porque dá trabalho e é uma coisa que algumas pessoas elas se sentem, digamos assim, tem pessoas que falam que é engessado, né? Que aí você tem que ficar olhando todo dia e tem que fazer aquilo. Mas, gente, olha, é muito importante você fazer um planejamento. Porque se você não tiver um planejamento, você não vai saber para onde vai. E aí, como é que vai ficar? Né? Então, a gente precisa de ter um planejamento. E ele pode ser flexível. E quando ele é flexível, ele não traz nenhum desconforto, muito pelo contrário, te traz um norte, mostra para onde você vai. E isso daí é uma coisa que é maravilhoso. Imagina, né, Luiz, assim, imagina uma pessoa que ela não sabe para onde vai. E como é que ela vai fazer? Ela precisa de estratégia para ela alcançar certos objetivos, que a gente vai falar sobre isso hoje, que é muito importante. Mas eu queria falar do planejamento, porque eu sou professora, gente. Então, assim, quando você não tem um planejamento, não flui. Você não alcança aquele objetivo que o seu aluno precisa alcançar. Ou o próprio, aqui a gente está falando aqui de planejamento pessoal, né? Que é uma coisa assim que é muito bacana de você ter. É você saber que você é capaz de planejar a sua vida, né? E que você merece isso. Olha que coisa bacana, você saber que você merece a vida que você deseja. E começando pelo planejamento. Mas, assim, será que as pessoas no ano de 2020 tiveram tantas dificuldades que hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga falando, né, do ano de 2020, que foi horrível. Gente, a gente sabe que aconteceram muitas perdas, né? E algumas pessoas tiveram perdas familiares, tiveram perdas, digamos, de trabalho, de muitas coisas, mas eu tenho certeza que alguma coisa de positiva aconteceu no seu ano de 2020. Então vamos começar aí por uma retrospectiva, Luiz. O que você acha? E a sua internet já começou aí a bagunçar. Deu aqui não sei se para você aí eu travei, mas você deu uma travada aqui. Não sei se no geral aconteceu isso. Mas você Será que as pessoas estão nos escutando e aí, vendo? O aí, seu está toda hora rodando. Você está saindo. Vocês estão, vocês estão me vendo, me escutando? Coloquem para mim aí, por favor. Ah, a Dani falou que está me vendo.
Dani, você está vendo o Luiz? Coloca aí para ver se a gente consegue uma conexão bacana para a gente começar a live, porque assim, essa live ela é de tamanha importância que vocês não têm ideia, né? A gente vai começar aí a fazer uma retrospectiva do ano de 2020, né? E aí eu queria que vocês também nos ajudassem muito com isso, tá? Pessoal, eu queria que vocês me colocassem qual foi o seu maior aprendizado nesse ano de 2020 aí, que você teve aí, nesse seu momento aí? A Dani botou que às vezes não vê você, Luiz. Agora, não, mas eu estou aqui me vendo bem e você agora está bem estabilizado. Não estava muito, mas agora está. Então, será que as pessoas vão comentar aí? Vão ter coragem de contar qual foi o maior aprendizado dela nesse ano de 2020? E o seu, Luiz? Qual foi o seu maior aprendizado aí no ano de 2020? Já que ninguém colocou ainda. Você me escuta? Agora eu estou ouvindo, não estava não. Pode falar. Então, vou retornar aqui a pergunta. Eu perguntei qual foi o maior aprendizado que você teve no ano de 2020? O maior aprendizado que eu tive é não criar 100% de expectativa dentro do que você planeja. Você planeja as metas, você pode ser uma pessoa muito organizada, você pode ser, assim, ter muita clareza. Luiz, a sua conexão está muito ruim. Vê se você consegue movimentar para outro lugar. Tá bom, eu vou ver agora. Vou ver se melhora. A Dani botou aqui, ó, que surpresas acontecem e temos que ficar tranquilos e ter resiliência. Olha só, isso aí é uma coisa muito bacana, Dani, que é um aprendizado incrível, né? Porque não, E agora, melhorou? Melhorou. Ah, sim. Então, o que é que eu quis dizer? Quis dizer que quando você planeja, se você tem uma expectativa exagerada, muito grande, pode alguma coisa assim no trajeto não funcionar como você gostaria. E aí, isso aí pode gerar um certo tipo de frustração, que não quer dizer que você não vá procurar fazer o que tem que ser feito, mas dá uma mexida assim no seu planejamento muito grande e pode ser que você tenha que trabalhar bastante a sua resiliência para você não só aceitar, mas tomar novos rumos, né, para poder fazer sua meta ser realizada. Isso pode acontecer, natural. Eu estou falando isso até por uma vivência própria. Esse ano eu planejei tudo perfeito. Eu tinha certeza que estava 100%, mas houve um pequeno detalhe no final do ano que mudou toda a meu planejamento. Aí agora eu estou já aceitando, que não tem muito tempo, tem uns 15 dias, né? Já estou aceitando e já estou vendo que eu tenho que aceitar que é assim mesmo, tem que fazer as coisas como tem que ser feita, e aquele detalhe que não deu certo, eu tenho que estar atento para não repetir novamente, né? Gente, perceberam aqui? Olha só, a gente tem que lidar com as nossas frustrações, né? Durante esse ano que nós estamos finalizando aí, que é o ano de 2020, quantas frustrações que nós tivemos? Eu também tive inúmeras frustrações, tive falhas, eu tive erros, eu tive muitos problemas. E que não foram bem avaliados ou bem planejados, ou o planejamento ele não foi tão flexível, né, que eu imaginava. Algumas estratégias não foram melhores, e isso daí bastante o meu planejamento. E houve aí uma frustração, né, da minha parte. E como o Luiz falou, com ele também ocorreu tudo.
Então, assim, por isso que é tão importante, na hora que você faça esse planejamento, você deixar uma flexibilidade. E estar sempre reavaliando o tempo todo esse planejamento e as suas metas, para que você não tenha, digamos assim, nenhum tipo de dificuldade. Gente, porque olha só, os obstáculos, eles acontecem para todos. Lembra que esse ano de 2020, ninguém esperava essa pandemia, ninguém esperava os problemas que ocorreram. Quem é que esperava que a gente tivesse que ficar em isolamento? Quem esperava que a gente tivesse que usar máscara, né? Em todos os lugares que a gente fosse, que a gente não pudesse dar muitos abraços com as pessoas. Então, tudo isso impactou emocionalmente, né? Todos nós. E também, algumas pessoas também foram impactadas, em grande parte, financeiramente. Então, assim, será que nós estávamos preparados realmente? Será que nós nos planejamos para que a gente tivesse tantas mudanças? E é sobre isso que eu acho que a gente precisa validar aí e pensar um pouco sobre o nosso ano de 2020. Fazer uma retrospectiva. Aonde que nós não fizemos esse planejamento? As nossas metas, elas foram bem pensadas realmente? Então, tudo isso é muito importante. O que você acha, Luiz? Não, sim, você está falando coisas importantes, né? Porque, para vocês verem, quando a gente planeja e coloca tudo bem organizadinho, coloca no papel e dá os prazos, como é o mais viável para você ter esse acompanhamento do que você vai fazer, também pode dar errado, né? Pode acontecer algum detalhe que não depende de você, algum evento ou então alguma coisa que acontece externa que você não esperava e muda tudo. Como a Rose bem colocou aí, quem iria pensar que a partir de março todo mundo teria que ficar em casa, teria que se readaptar a um novo momento que não é comum, é uma coisa muito rara, né, de acontecer. Ninguém esperava isso. Aí todo mundo teve que reinventar a sua forma de fazer as coisas, de conseguir para poder ficar mais protegido, digamos assim, como ainda continua acontecendo. Então, a gente tem que estar preparado para se readaptar, para se reinventar e também mudar o trajeto se for necessário, mas nunca deixar de fazer. Tem que estar sempre acreditando que pode, sempre lutando pelos seus sonhos, sempre acreditando que eles podem se realizar e ir em frente, porque só indo em frente que você vai chegar. Os obstáculos fazem parte da vivência, né? Um prazer grande estar chegando aí a Tatiana. Oi, Aí é um Tatiana. grande prazer ter você aí novamente com a gente. Aí estamos falando sobre planejamento e metas, que é um momento do ano que todo mundo para fazer uma reflexão, para poder entender como é que foi o ano, o que é que foi feito, o que é que foi alcançado, ou se alguma coisa não deu muito certo por algum motivo, planejar novamente, rever para poder fazer, que não pode deixar de fazer seus sonhos, seus projetos, né? Tem que estar sempre pronto para fazer diferente, fazer de uma forma nova e com certeza dá certo, né? Olha só que bacana. Então, assim, eu fiz uma pergunta, Tatiana, Lidiane, Dani. Qual palavra que vocês acreditam aí que o ano de 2020 trouxe de aprendizado para vocês? E uma única palavra que você pudesse colocar no ano de 2020, qual seria essa palavra ou essa frase? Obrigada, tá, Tatiana? Feliz ano novo também para você, tá? Que Deus nos abençoe. Obrigado. Assim, para mim, eu acho que o maior aprendizado que eu tive, aliás, eu tive vários, né? Mas eu acho que foi assim, essa questão assim de que eu posso me reinventar, né? Que eu também posso ser capaz de fazer aquilo que eu quiser. Sabe aquela coisa assim, eu já sabia que eu podia fazer muita coisa, mas eu me redescobri fazendo coisas que eu não imaginava. Como escrever melhor,
né? Que era uma coisa assim que era uma das minhas dificuldades que eu imaginava que imagino ainda que não está bom, é claro, mas eu estou a cada dia melhorando isso. Então, assim, estou sempre me reinventando, me renovando. Eu acho que esse foi o meu maior aprendizado. E que eu sou uma pessoa que consigo fazer coisas que eu não imaginava. Não sei se para vocês qual foi o aprendizado, mas para mim foi esse aí. Ah, ó, a Tatiana botou que gratidão é a palavra que. Ai, que bom, maravilhoso, né, o Tatiana? Oi, Márcia, tudo bem? Que prazer te ver aqui. A gente está falando aqui, né, sobre o planejamento e a gente está fazendo uma retrospectiva do ano passado. E do ano passado, não, desse ano, né? Que ainda está em 2020 ainda. Qual a palavra, né, que a gente pudesse resumir aqui? Uma única palavra esse ano para vocês, né? Eu falei aqui a minha. E você, Luiz? Qual seria a sua palavra? Porque você não falou a palavra, você falou o que aconteceu, mas não disse aí a Olha palavra. só que a Tatiana botou aí. Ela é muito grata porque ela trabalha na área de saúde, é uma enfermeira e não pegou Covid. Então realmente é digna de muito parabéns por seguir todas as normas, ajudar as pessoas, mas não esquecer de se cuidar também, né? Isso é muito bacana. A Jojo entrando aí. Grande prazer. Que bom te ver. Que bacana, Tatiana. Assim, a gente, no caso, ser grato, faz tudo. Assim, eu também sou imensamente grata. Só que essas outras coisas, assim, ela até faz parte da gratidão, mas foram algumas coisas que eu redescobri em mim. Isso daí fez toda a diferença esse ano para mim. Boa noite, Jojo. E assim, que mais, gente? Eu estou esperando, hein? Estou só esperando aí vocês colocarem qual foi a palavra aí que define vocês. Por enquanto, não foi todo mundo que colocou, hein? Estou esperando. Tem a Dani que não respondeu ainda. Qual foi a palavra? Ah, tá, ela botou resiliência. Agora que eu lembrei. Quem mais? Então vamos continuar enquanto as pessoas vão pensando aí um pouquinho, né? E assim, Luiz, será o que a gente pode trazer assim de coisas que não foram tão boas, né? Que isso acontece, né? Com todo mundo, que deixou algum aprendizado também, né? Eu, nesse ano de 2020, foi acreditar mais na minha intuição, que em um momento eu deixei de acreditar nela, e aí eu tive uma dificuldade, mas que foi solucionada e tudo, mas isso daí me fez pensar um pouco, repensar, né? E lembrar o quanto que isso é importante e a gente ter a certeza daquilo. Eu quis, tipo, digamos assim, foi a confiança em uma pessoa que eu já tinha uma certa dificuldade e eu acreditei e não foi tão positivo como eu imaginava, né? Não tinha tantas expectativas, mas aconteceu isso. Então, mas a minha intuição já estava falando. Então, acho que olhar mais para as nossas intuições, no meu caso, é importante. Isso aí foi uma das coisas que foi um aprendizado para mim também. Mas aí para você ver como o universo ele é extraordinário, né? Eu acompanhei todo esse processo que você está falando aí, mas se não fosse esse processo, você iria aprender algumas áreas que você ainda não desenvolve bem, e começar a dominar essas áreas e ver que não é tão difícil como você achava. Será que você teria essa oportunidade? Você tem que ver dificuldade e transformar em oportunidade. Que toda vez que a gente tem obstáculos, dificuldades, aparecem grandes oportunidades que você precisa enxergar e abraçar e desenvolver. São aprendizagens, não? Com certeza. E acho que, assim, esse é outro meu aprendizado que eu trouxe, né, que eu falei aqui, que foi muito importante para mim, que foi a questão de não só escrever, mas de me reinventar em algumas áreas. Isso foi possível também por conta de algumas dificuldades aí, frustrações que eu tive em algumas áreas, que eu precisei de me reinventar e aprender. Isso também é importante. E também tem uma coisa que eu não posso deixar de
colocar aqui, frisar aqui para todo mundo, todo o público que nos acompanha, né? E também pode não estar aqui, ainda não tem, não sei, né? Pode não ter ninguém aí das coaches que eu atendi, ou das pessoas que eu atendi, mas também foi muito importante para mim que eu ver a evolução dessas pessoas, ver elas mudarem de uma forma muito grande a forma de pensar, o mindset, mudar a vida delas, criar um propósito forte, né? Tão forte que superar obstáculos muito grandes que elas tinham muitos anos e não conseguiam ultrapassar esses obstáculos, não tinha visão de como fazer isso e conseguiram. Isso para mim também foi muito importante e fez desse ano um ano extraordinário para mim. E para você, Rose, como é que foi nesse lado com as suas clientes? Ah, tá. A questão de trabalho. Esplêndido. Espetacular. E a minha gratidão é tão grande a Deus e ao universo por me conectar com pessoas tão maravilhosas. E que a gente trouxe aí, durante esse ano, cursos, mentoria. E a gente trouxe muita coisa bacana. E eu aprendi muito juntinho com elas, porque toda vez que você vê as nossas clientes, elas alcançando algumas coisas, elas aprendendo, colocando em prática na vida delas, eu ganho, assim, digamos assim, é um ganho tão grande no meu coração. É um amor, é uma coisa assim, uma realização, é uma gratidão que nasce, né? Que o nosso trabalho, né, que a gente consegue resolver, realmente, né, ajudar essas pessoas. E cada vez mais o meu propósito ele fica mais forte. E eu acho que isso aí faz toda a diferença, né? É o nosso propósito. Mas realmente esse é o momento, né? As pessoas pensam, um ano já está indo, né? E aí, o que é que eu vou fazer em 2021? É uma pergunta muito forte, né? Muito forte que todo mundo faz, nós fazemos a nós mesmos. Né? Não que a vida seja, digamos assim, tenha pedaços de vida por cada final de ano, absolutamente. Ela é uma coisa contínua, mas nós acostumamos ter uma referência o final do ano, né? Fazer uma referência. Mas é muito bom você refletir, sim. Embora seja importante você fazer isso mensalmente, todo mês, olhar como é que está, porque tem correntes aí, digamos assim, cientificamente provada, né? Não é uma corrente muito grande, mas uma corrente que está se tornando forte, que não basta você ter um planejamento de metas para o ano, lá no final do ano, vou alcançar isso e tudo. Você deve ter sim essa meta, mas o foco tem que ser agora por pedaços. E cada pedaço que você vence, você comemorar muito que você conseguiu passar uma fase e você passa para outra. Porque se você está muito preocupado só com o final, você pode pular alguma etapa importante. E isso pode atrapalhar o resultado depois, né? De alguma forma. Que bacana você falar isso, que assim, como nós estamos assim finalizando o ano, muitas pessoas acreditam que elas só devem fazer essa reflexão no final do ano. E aí, quando elas acabam estabelecendo algumas metas, elas colocam algumas metas que às vezes não são alcançáveis, né? Não são nem possíveis. E aí precisa de ter realmente um planejamento, mas ele precisa também ter muita flexibilidade, né? E aí você vem aí com um propósito também muito forte aliado aí a essas metas aí que a pessoa está fazendo, né? Porque às vezes a pessoa ela faz e ela não pensa o que pode ocorrer, como esse ano ocorreu isso, mas pode ocorrer outras situações, né? E aí a gente precisa de ter, assim, muita clareza. Ah, tá, olha, a Tatiana botou ali que ela pretende planejar e realizar mais o cuidado com ela mesma. Que bacana, Tatiana. Esse aí é um excelente, né? Digamos assim, esse é um presente que você está dando para você, né? Que é a autoestima.
Quando a gente tem o autocuidado, a nossa autoestima se eleva. E aí a gente consegue passar pelos obstáculos e as dificuldades com muito mais facilidade, né? E, infelizmente, as pessoas elas não percebem isso. Não todas, algumas, né? E aí acaba tendo algumas dificuldades por isso. Mas então, Luiz, assim, o que são metas? Assim, vamos começar para poder assim, o pessoal ter mais clareza para poder a gente falar? Então, assim, eu trouxe aqui. Meta, né, gente, é uma ideia do futuro, né? Ou um resultado aí que a gente deseja, ou que uma pessoa, por um grupo, né, de pessoas imagina. Ela planeja e se compromete aí a alcançar. Mas será que essas metas, elas são atingíveis? As metas que as pessoas estabelecem? O que são metas atingíveis, Luiz? Vamos dizer assim, são pequenas coisas, como nós falamos antes. Você tem que, tipo assim, hoje, esse ano, aí a Jojo colocou aí que quer emagrecer, sempre está dizendo todo ano. Se ela começar acompanhando alimentação, você sabe muito bem que você já atendeu muitas pessoas com essa ferramenta, né, que é chamado MyFitnessPal, né? Aí você vai acompanhando para ver se você está adequada com as calorias que você precisa de uma forma saudável e não fugindo, digamos assim, o excesso, não caindo no excesso que não permite você ter essa emagrecimento ou queima de alguma coisa assim no tocante à sua parte, né, de estar mais um pouco além do peso, né? Então você precisa estar acompanhando isso. Uma ferramenta assim ajuda muito, né? Que você usa muito com as suas clientes, né? Que é o MyFitnessPal, né? E também a pessoa mudar a qualidade, né? Mudar a qualidade do que come. Comer bastante legumes, bastante verduras, né? E água, beber bastante água, que a água é muito importante, né? E fora exercício físico, nesses casos. Isso são pequenas metas que você vai cumprindo, vai fazendo, vai te levando para o seu objetivo. E outra, digamos, a pessoa, por exemplo, ela tem que fazer uma viagem daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. E ela precisa, pelo menos, saber o básico do língua. Então ela fala assim, esse ano eu vou me matricular num curso de inglês para mim aprender pelo menos alguma coisa básica para mim me comunicar. Então, isso é uma meta alcançável, não é uma coisa absurda. Você fala assim, não, eu vou falar fluentemente a língua em 6 meses. Aí não é alcançável. É uma meta que está distante, não é verdadeira. Né? Então, tem que ser uma coisa que é palpável, é realizável. Né? Isso é o fator mais importante. Isso aí que você falou foi muito bacana, porque assim, às vezes a pessoa, ela quando vai fazer uma viagem, ela nunca nem pensou nisso. Então, olha só como é que é importante um planejamento. Se você vai fazer uma viagem daqui a 2 anos, você já pode começar a planejar agora, não só financeiramente, porque existem muitas outras questões envolvidas, né? Você tem que conhecer a cultura do lugar, porque são diferentes os hábitos. Você tem que conhecer a língua, pelo menos o básico para você viajar e você não se sentir uma pessoa, né, um peixe fora d'água e se sentir mal, porque isso já aconteceu comigo quando eu fiz uma viagem que foi muito rápida, não houve uma preparação, porque infelizmente não foi planejada, né? Que eu tinha ganhado a viagem, então foi assim, mais rapidamente. E muitas outras questões, né, que a gente precisa pensar, ou que seja uma outra coisa. Às vezes a pessoa ela fala que tem aí uma meta aí de passar no concurso público. O Rose, a Josinha está falando, depois você escreve, depois a gente escreve para ela que é esse aplicativo, MyFitnessPal, né? Como é que é isso? Tá. Foi a Tatiana que perguntou. Eu vou mandar para você depois, tá, Tatiana? Você me manda lá no Zap uma mensagenzinha para eu lembrar, eu mando para você o link, tá bom? Aí eu te explico. Aí, ó, a Jojo botou aí, MA, né, que é meu. Isso aí, olha só, que bacana. Está magrinha, né, e pau, né? MyFitnessPal, tá escrito aí, tá?
É isso Ele é aí, Tatiana. maravilhoso, gente. Esse aplicativo, ele traz uma conscientização, tá? Eu uso também do que você está comendo. E não estamos falando aqui em calorias, não, tá? A gente está falando aqui em qualidade, em nutrição mesmo. Porque no final do dia você vai ter como avaliar o que você comeu. Se teve proteína, se teve carboidrato, a questão, como é que você está se sentindo. Eu digo assim, sempre para as minhas clientes, tem como você mapear tudo que você comeu durante um período de emagrecimento e ver o que funcionou e o que não funcionou. Olha aí, ó. E não estamos nem no atendimento, estou falando aqui já para você que quer emagrecer. Oi, Angelita, bem-vinda também. E aí, Rose, esse ano, para mim, como eu falei, teve muitas questões que fez dele um ano extraordinário, muito bom, né? Com muito questionamento, muitas coisas, muita aprendizagem e muitas conquistas também, né? Mas, e vocês aí? Já têm planejado? Como é que tá o planejamento para 2021? Eu tenho certeza que 2021 vai ser melhor do que foi 2020 para todo mundo que está aqui. Tenho certeza disso. Mas só que a gente tem que começar a planejar, colocar no papel, ver as datas, ver o que é que precisa fazer, o que é que quer fazer, e também fazer aquele processo todo, mensurar, ver se é realizável, ver se é congruente, né? E ter paciência, ser resiliente, passo a passo. Não adianta querer atropelar, chegar ao final, que às vezes você toma uma decisão, a escolha errada e desmorona tudo. Aí tem que fazer tudo de novo, né? Mas tudo bem, isso não é um problema. Refazer não é um problema e nem é alguma coisa que você vai perder o seu crédito que você tem em você mesmo. Errar ou dar errado é um acidente de percurso só. Mas você refaz e vai atrás de novo. Os sonhos nunca podem ser abandonados. É como diz aí o nosso amigo lá, que a gente conhece, o Edson, é fazer dar certo até dar certo. Né? Isso Você tem aí. que insistir, né? Só fracassa quem desiste, né? Você, quando não desiste, você vai em frente até alcançar. Assim, uma outra coisa assim, que a gente trouxe aqui é preciso ter metas ou cria-se um propósito e vai em frente? O que você acha? Isso aí foi o que nós falamos, né? Aí muitas vezes a pessoa cria, eu quero chegar aqui, né? Quero chegar aqui, né? E vai embora e não tem nenhum planejamento. Isso aí, essa pergunta é muito interessante. Não planejou nada, não viu como vai fazer. Aí começam os obstáculos a aparecerem, né? Um ou outro. Pode até dar certo. Não estou dizendo que vai dar tudo errado. Mas pode dificultar bastante e alongar o resultado e trazer alguns prejuízos no percurso. Né? Então, é muito legal você dividir isso. Propósito é uma coisa e metas é outra. Meta é passo a passo. E o propósito é o final, quando você chegou e realizou o que você quer realizar. Né? Então, tem que planejar direitinho. Né? Uma coisa assim, que precisa, acho que as pessoas. Eu vou trazer aqui um questionamento mesmo, né? Sobre essas metas aí, esses objetivos, na hora que a gente formula. Assim, alguém colocou aqui, ó, falou de emagrecimento. Acho que houve outras questões aqui também que passou rapidamente e eu não vi. Mas será que quando você for formular aquilo que você deseja, né, na sua meta, você também pensar um pouquinho se aquilo realmente é tão importante para você que não importa o obstáculo que vai chegar e você vai estar firme ali. Quem que vai impactar isso? Somente a você? Ou vai impactar a outra pessoa? Né? Isso é uma coisa também. O quanto que você está realmente, digamos assim, vai abrir mão. É tão importante para você, é tão relevante, que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, você vai precisar também pensar um pouco na hora que você for formular isso, para você conseguir formular. Porque, às vezes, a coisa não é tão importante. E aí você larga isso no meio do caminho. Lembra que eu falei aqui do concurso público, né? Que às vezes a pessoa fala que quer estudar, fazer um concurso público. Mas será que aquilo é tão importante para a pessoa? Como eu sou professora, eu vejo muito isso, né? É tão importante para você que não importa, você vai abrir mão aí das suas saídas,
vai abrir mão da família em alguns momentos de que você vai ter que estar estudando. Então, você vai ter que pensar aí em muitas coisas para você fazer, né, essas metas, aí, esses objetivos, para que você planeje isso e realmente funcione. Então, são algumas coisas que você pode começar pensando aí. Vê lá dentro do seu coração, essa meta, isso que você deseja, está lá no seu coração mesmo? Ou é porque as pessoas falam que você tem que fazer? Porque também tem isso. Às vezes, Luiz, a pessoa ela não consegue ir para frente, às vezes, numa meta, quando tem logo um obstáculo, ela desiste, porque ela não queria aquilo de verdade, lá no coração dela. Ela precisa ter aquilo lá firme no coração dela. Eu quero aquilo. E ninguém vai tirar isso de mim. Nem o seu companheiro, nem o seu filho, nem o seu patrão, não importa. Nem você mesmo, porque a gente também se auto-sabota o tempo inteiro. Então a gente precisa aí. Você falou uma coisa muito importante, né? Porque é chamado o propósito inabalável, né? O propósito tem que ser profundo, tem que estar dentro do seu coração como uma paixão. Você não abre mão por nada, aquele propósito. Porque, como a Rose bem falou, né? Quando você escolhe alguma meta, algum propósito que é muito forte, muito importante para você, na sua hierarquia de valores, você vai ter que abrir mão de alguns valores. Ela falou bem, talvez você não cuide tão bem dos seus filhos como deveria, você vai ter que compartilhar com seu companheiro ou companheira essa área aí, você vai ter que precisar de ajuda de outras pessoas, e você vai direcionar um tempo muito maior para alcançar aquela meta ali, alcançar aquele propósito. Então você, talvez, aquele momento que você tem de estar saindo com as pessoas, as amigas, as pessoas da família, você vai ter que reduzir isso. Então você tem que mensurar, como a gente falou aí, né? Tem que ser mensurável, você acompanhar. E você falar para você assim, não, eu sei que por um período, mas só que a coisa não é eterna. Você vai abrir mão dessas questões por um período. Né? Por um período você vai ter que ser diferente e mudar a sua hierarquia de valores. Mas não quer dizer que isso é para a vida inteira. E também vai ter pessoas, como você, a Rose bem falou, você mesmo pode querer se auto-sabotar, mas pode ter pessoas que é muito relevante na sua vida. Pessoa que você ama, que está junto de você, mas para ela não está gostando, que ela está ficando um pouco também fora da questão ali por alguns instantes, alguns momentos, durante aquele trajeto ali. Então, aí você vai ter que ter bastante diálogo, né, para poder a pessoa entender que aquilo ali não vai ser permanente, apenas um momento para você alcançar que aquilo é muito relevante para você. Então, digamos que é uma missão de vida, esse propósito seu. Então, você quer ele, não tem jeito. Você já falou que vai, e já está certa disso aí. Então, mas é muito importante você analisar todas as questões, né, para poder depois falar, não sabia que ia acontecer isso, eu não sabia que isso aqui ia mudar. Vai mudar, muda tudo quando você dirige sua energia para um propósito maior. Mas, com certeza, se você está muito bem organizada, se a pessoa está certa e sabe como fazer gestão dessas questões, chega lá e chega com sucesso e dá tudo certo. Assim, você falou uma coisa, Luiz, que é muito importante, né, a gente falar sobre isso. Que algumas vezes a gente abre mão de algumas questões que elas são importantes para você também. Então, você tem que limitar prazo. Porque se você não fizer isso, depois a cobrança interna que você tem de insatisfação familiar vai ter também aí perdas. Então, você precisa avaliar isso. Por isso que a meta, gente, a gente tem que avaliar sempre, tá? Você olha para ela todo dia, e você olha como é que ela está caminhando, e você pode refazer aí o percurso em algum momento se não está do jeito que você gostaria. Que é possível, porque às vezes aquilo que você falou que era tão importante, aconteceu tantas coisas que aquilo de repente passou a não ter aquela importância
que tinha no início. Então, a gente precisa de sempre estar revendo isso aí. Isso aí é muito importante. Você fazer o seu quadro de metas, você olhar. E o importante também é aquela meta que você vê que hoje você já pode começar a planejar ela. Fracionar ela bastante mesmo, para que você já comece agora. Não deixa para amanhã, nem para depois, nem para segunda-feira, nem para o ano que vem. É porque quando a pessoa fala, né? Ah, semana que vem eu começo, e depois no mês que vem eu começo. Quando ela começa a contar histórias para ela, histórias que vou fazer, vou fazer, vou fazer, quem diz que vai fazer, ou quem diz, ah, eu acredito que eu vou fazer isso. Então a pessoa, quando fala coisas assim para si mesmo, não faz. Se ela fala assim, ó, estou começando, estou fazendo, ela já está fazendo. Ah, amanhã, primeiro passo, vou fazer isso. Hoje, o que é que eu posso fazer hoje? Você levanta de manhã, o que é que eu vou fazer hoje que vai me aproximar mais desse propósito, dessa meta? Isso é questão de manhã, logo quando acorda. Aí você faz um movimento só que te aproxima mais. Um só, deu certo, você comemora que você já avançou. Nunca querer fazer em um dia o que você iria fazer em uma semana e um mês, que não dá para fazer, que depende de outras coisas externas. Então você tem que fazer uma de cada vez, mas fazer. E não falar, deixar para amanhã, 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 não assim. É exatamente isso aí que eu ia falar agora, porque assim, às vezes a gente não quer enxergar, porque nós sabotamos as nossas metas, né? A gente quer esconder aquilo embaixo do tapete. Só que às vezes, quando você faz isso, você se arrepende depois e fica frustrada, porque você foi o responsável por alguma coisa. Então, gente, todos os dias, olhem para a sua meta, veja lá a importância que ela tem para você e na sua vida. Pensa lá na realização. Será que você realmente vai estar feliz se você se sabotar? Então, assim, são coisas que vai impactar muito aí em vocês, tá? E a cobrança interna depois, ela é muito grande. E principalmente na saúde, tá? Porque, assim, você precisa fazer as coisas, sim, mas você também tem que deixar um tempo organizado nesse planejamento para você dedicar ao autocuidado. Porque o autocuidado é a saúde também, né? E a saúde, ela é essencial, porque eu conheço uma pessoa, inclusive, que ela colocou as metas dela à frente de qualquer outra coisa. E aí a saúde também foi impactada em algum momento. Não foi nada exagerado, mas foi. Mas poderia ter sido coisa grave, né? Então, a gente precisa também ter esse olhar. Sim, o que você acha? Isso é importante, mas antes de dar continuidade, eu peço aí a equipe, né, que a equipe aí de apoio para ficar aí monitorando a hora que eu fui para outro ambiente, eu estou sem condições de monitorar a hora aqui, e a Rose também não está. Tá, então vamos acelerar isso aqui e falar alguma coisa da gente. Eu, pessoalmente, eu só tenho que agradecer a todos que estão junto da gente, que vocês são o fator mais importante da gente cada vez se aperfeiçoar mais, cada vez aprender mais, cada vez trazer mais coisas, mais assim, conteúdo para vocês. Vocês são a razão disso. E também as pessoas que são nossos clientes, né? Nós vamos evoluindo cada dia, aprendendo e trocando experiências com vocês. Porque quanto mais a gente estuda, a gente mais acredita e tem certeza que tem algo diferente para conhecer, para aprender e para desenvolver, para potencializar cada vez mais, não só os nossos resultados, como dos clientes que nós atendemos, né? Então, esse ano foi um ano de muita aprendizagem, cada ano é melhor do que o outro, eu tenho certeza. Quando levanto de manhã uma programação, eu falo, esse dia eu tenho certeza que vai ser melhor do que foi o ontem. Isso é uma programação extraordinária. O dia fica maravilhoso quando você tem certeza que você vai fazer melhor no dia do que fez no dia anterior. Isso não é uma cobrança, isso é uma certeza. Você está falando, porque nosso inconsciente não sabe distinguir o que é verdade ou o que não é. Mas quando você afirma, ele acredita no que você está dizendo. Então o universo está lá conectado junto e vai proporcionar para você um dia mais favorável.
Isso não quer dizer que não vai ter obstáculo, vai ter. Mas você está muito mais preparado, com muito mais energia para superar, para ir à frente. Então, uma gratidão muito grande estar aqui novamente. E agora, a próxima live, no ano que vem, o ano está encerrando aqui. Eu, pessoalmente, desejo a cada um excelente passagem de ano com os familiares, amigos ou com quem seja, que seja extraordinário. E tudo o que aconteceu é aprendizagem. Não vejam só a parte difícil dos fatos, ou então do momento que nós estamos vivendo. É um momento de muita reflexão, muita aprendizagem, mas eu tenho certeza que cada um, como ser humano, está muito melhor, evoluiu muito mais e vai fazer diferente a partir do próximo ano, 2021. Vai ser um ano de muito sucesso para todo mundo. Ah, que bacana, Luiz. Assim, achei muito bonito aí o que você falou. E assim, eu só queria falar para vocês, né, quem tiver dificuldade aí para fazer a sua meta, pode entrar em contato com a gente. Inclusive, sim, muitas meninas que estiveram aqui são minhas alunas, nós já fizemos uma aula já falando sobre isso, aonde a gente trouxe muitas coisas. Mas a gente, no ano que vem, a gente vai trazer aí uma outra aula, trabalhando isso com mais profundidade, para que você possa aí acelerar e possa conseguir estruturar, né? E planejar muito melhor aí as suas metas. E aqueles que ainda não fizeram, né? Pode começar a pensar, mas não, qualquer coisa vocês pensam um pouco mais à frente, façam uma retrospectiva mesmo da vida de vocês, o que não deu certo. Mas olha, gente, eu quero que esse ano, no finalzinho do ano, vocês lembrem do que validou para vocês. Porque por mais difícil que tenha sido, que eu tenho certeza que houve muitas dificuldades, muitas perdas, alguma coisa de boa, tipo, muitas coisas boas tiveram aí na sua vida. Relacionamentos que, às vezes, você, de repente, estava distante, você conseguiu resgatar, né? Então, assim, isso é muito bacana. Muitas pessoas têm tido, inclusive, conhecimento, né? Olha, eu criei cursos gratuitos aí para as pessoas sobre autoestima, sobre muitas coisas, gestão de tempo, que ajudou muitas pessoas. Então, assim, a gente está aqui para ajudar as pessoas também, né? E eu quero desejar a vocês aí um ano maravilhoso, tá? Uma entrada de ano de muita alegria, de muito amor e muita saúde, gente. Se cuidem, tá? Porque vocês são muito importantes, tá? Porque às vezes a gente acha que o outro é importante e esquece a gente, né? Você é a pessoa mais importante, porque para você ajudar a outra pessoa, você precisa de estar bem. Então, vamos olhar a nossa saúde, vamos olhar o nosso amor próprio, a gente se amar de verdade aí nesse ano, na entrada do ano, e comemorar aí com as pessoas saudavelmente, né? Isso aí que é importante. Gratidão. E a Rose está falando aí, eu deixo um momento aqui interessante assim, eu gosto do lado meio cômico de vez em quando. Vou contar um segredo para cada um aqui. Vocês querem saber a pessoa mais importante da vida de vocês, qual é? Tem uma pessoa que vocês nem imaginam, a mais importante da vida de vocês, para cada um de vocês. Quando acabar a live, você vai lá e olha no espelho, você vai conhecer. Isso aí, olha aí, gente. Isso aí é muito importante. Então, assim, eu só posso dizer aqui que é gratidão, né? Esse ano aqui foi um ano, ainda que houve muitas dificuldades, mas foi um ano de muitas realizações, de muitas conexões. Pessoas que eu conheci, que eu sou muito grata a Deus e ao universo por ter me conectado aí com vocês que estão aí do outro lado, minhas alunas, minhas coaches, ao qual eu prezo muito, e que a gente possa fazer uma jornada aí muito à frente, muito longa. E eu estou aqui à disposição de cada uma de vocês. Tá? Gratidão pelo convite mais uma vez. Estou sempre aí pronto para trazer assim, coisas aí que possa ser uma referência para cada um, que às vezes uma palavra, uma frase, alguma ideia, alguma reflexão aqui pode mudar totalmente um conceito de alguma situação que esteja acontecendo. Então é muito bom a gente estar aqui e é um prazer grande que cada vez mais vocês convidando outras pessoas para participarem, para trazer novas questões, para a gente aqui cada vez estar trazendo mais conteúdo para vocês. É um grande prazer. Obrigado, Rose.
um ótimo final de ano novo para você, mas eu vou estar junto acompanhando, eu vou estar junto, que a gente está aqui no mesmo lugar, né? Tudo bem. Com a ajudante aí, a Daniela também, tudo de bom, né? Da equipe aí, né? E é muito bacana mesmo estar com vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Só tenho a agradecer, gratidão ao universo e a todos vocês. Beijo, gente. Feliz ano novo, tá? A gente se vê agora, depois do ano novo, no nosso dia, que é quinta-feira, tá? Que a gente já passou essas festividades. Na quinta-feira que vem, a gente se vê novamente, tá? Beijo, tchau.